no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 8. Vamos ler o primeiro parágrafo. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Irmãos, para entendermos aqui esta parte que está escrita e lemos aqui do capítulo 8, é necessário lembrarmos o que está escrito no capítulo 4 deste mesmo livro, onde foi feito um grande milagre, irmãos, vários milagres. Porém, este fato específico da ressurreição, do que alguns anos atrás, talvez 9, 10 anos atrás, era ainda um menino quando morreu e foi ressuscitado, e outros milagres e fatos ainda anteriores, pois Eliseu era o profeta, sucessor de Elias, e ele então, nas suas missões, nas suas caminhadas, a casa dele era no Monte Carmelo, mas ele sempre descia pelas campinas, passava pelas aldeias, pelas cidades, na missão que Deus lhe dava como profeta, de orar, de avisar as pessoas, de conclamar aqueles que estavam desanimados para servirem a Deus melhor. Enfermos, orava, Deus libertava. Enfim,
ele desempenhava o seu ministério como profeta de Israel. E numa dessas vezes que ele passava obrigatoriamente por uma pequena aldeia ou cidade chamada Sunem, tinha lá uma mulher com seu marido, já velho, e ela também dá a entender que era de média idade, e que era proprietária de terras e que tinha posse, mas tinha dentro dela algo muito mais valioso do que propriedade, casa, dinheiro. Ela tinha um coração piedoso, ela tinha amor para com aqueles que procuram agradar a Deus e com todos. E ela notava, cada vez que Eliseu passava com o seu moço Geazi, ela notava que às vezes ele dormia em algum abrigo, em algum lugar difícil. E ela falou com o seu esposo: eu vejo que este homem, que de vez em quando por aqui passa, vem do Carmelo, vai pelas missões, e depois de algum tempo ele volta à sua habitação. É um santo homem de Deus. E eu propus no meu coração, nós temos condição, vamos construir um quarto para ele, um lugar de pousada que será dele. Colocaremos ali cama, mesa, cadeira, lâmpada, que naquela época eram lamparinas, candeeiro. E ele passando por aqui, nós vamos dizer: a casa é sua, a chave está aqui, você vai pôr as tuas coisas, vai dormir, vai descansar, vai ficar o tempo que for preciso. E o marido, na comunhão, concordou. Tudo isso é ensinamento para nós, irmãos. Bem-aventurado quem Deus abençoa no sentido de ter alguma propriedade, condição, mas mais bem-aventurado é quem se lembra do pobre, do necessitado, daquele que trabalha na obra, daquele que, na verdade, precisa também de um auxílio, de um socorro na hora certa. E isto quem revela é o Espírito Santo para quem tem amor no coração. Permita a Deus que por esta palavra, irmãos, seja derramado em nós, derramado em quem está ouvindo esta palavra pelo Brasil e pelo mundo, que seja derramada a piedade no coração, para lembrar do necessitado, para lembrar que Deus te abençoou, reparta com quem precisa, porque a avareza distancia do amor. A pessoa avarenta pensa só nele ou nela, é egoísta, mas quem tem a caridade lembra do necessitado e não mede esforço e abre a sua mão. Aquele que abre a sua mão para as coisas de Deus, Deus abrirá a sua mão no céu, derramando bênçãos materiais e espirituais também. Então foi feito o quartinho, foi colocado a cama, mesa, cadeiras, candeeiro, e isso a palavra relata. Quem sabe mais alguma coisa útil, necessária, tudo tinha ali. E foi dito para ele: isto aqui foi construído para você. Era uma escada que subia, e numa área ligada ao muro da cidade estava este quarto alto. Um dia, Eliseu, estando ali, falou para o seu moço: chama
a mulher lá na casa dela, para ela vir aqui no pé da escada aqui, quero falar com ela. Ela veio, ele disse: estou saindo para a missão, vou ter um encontro em Samaria com autoridades. A irmã ou a senhora quer que eu faça algum pedido ao rei em teu favor? Algum pedido ao general do exército? Olha, irmão, ele tinha entrada, tinha toda a liberdade de falar com grandes autoridades em favor dela. Irmão, irmã, alguma sunamita que veio aqui neste culto, alguém que é amoroso e amorosa na obra de Deus, colaborador, colaboradora, saiba que há intercessão por ti, não diante de um rei terreno ou um presidente de uma república, mas diante do Rei da Glória. E alguém que está passando por alguma guerra, o Espírito Santo intercederá por ti diante do Senhor dos Exércitos, que pode dar uma ordem, e com a ordem do Senhor cessa o mal, abre porta e cria coisa nova na vida daquele que está esperando. Mas ela, irmãos, também veja outro ensinamento da palavra, maravilhoso. Opa, ele tem entrada franca com o rei, ele tem toda a liberdade como comandante do exército. Eu vou pedir para o rei auxílio, benefício, eu vou pedir em favor de alguém que eu conheço, que está sofrendo, foi preso, tem necessidade de uma ordem do exército, e vou ter benefício aqui. Mas ela era consciente, irmãos, sincera. Deus ama quem é consciente, quem é sincero, quem não é aproveitador. Quando é verdade, quando precisa, mas quando não precisa, Deus abençoe, muito grato, estou bem, não tenho necessidade. E foi o que ela fez. Não, meu Senhor, estou bem, eu tenho minha terra, eu tenho casa, fiz esse quarto para você, não me falta nada, vivo no meio dos meus parentes e do meu povo, então eu estou bem, muito grato pela abertura desse favor, mas eu não quero, não preciso, não vou ser aproveitadora da tua bondade. Então Geazi viu a sinceridade também. Quando ela virou para voltar para casa e voltou, Geazi entrou e disse: meu Senhor, eu noto, e todas as vezes que passamos por aqui, que essa mulher não tem filhos, e o marido dela já está envelhecendo, ela também é de uma boa idade, mas não vejo filho. Chama a mulher de novo. Vai, Geazi, lá. Olha, o profeta te chamou. Ela veio de novo. Sim, meu Senhor. Deus te diz, no tempo certo da gestação humana, você vai abraçar um filho. Irmão, era o desejo dela. Qual é a mulher que não quer ser mãe? Deus colocou esse instinto materno na mulher, e é um prazer ela poder ter descendência, e certamente era o sonho, era a necessidade dela, pois outras coisas todas ela tinha, mas não tinha filho, não tinha herdeiro para deixar as terras. Então, mas também já era um sonho, vamos dizer, não concretizado ao tempo certo da juventude, e que ela, por certo, já não tinha mais esperança, já estava desesperançada. E disse
disse: ah, meu Senhor, não me engane. Como? Velha, meu marido é velho. O tempo certo abraçará o filho. E ela foi feliz, irmão. E realmente um milagre aconteceu, como o filho da promessa, como Isaac e tantos outros casos. E o certo é que passou um tempo, dá a entender que na adolescência do menino, ele era o elo de ligação entre o pai e a mãe. O pai trabalhava no campo, o servo cuidando das ovelhas, cabritos, outros animais, cuidando de plantações, tinha terras. E o menino ia, levava comida ou as coisas para o pai, vinha para a mãe falando alguma coisa que o pai tinha pedido e assim por diante. Dá a entender pela palavra, leiam em casa o capítulo 4, vão ver que tinha ali alegria, felicidade, tudo aquilo que parece que já tinha passado do tempo, que já não restava mais esperança. O Senhor renovou a esperança. Sabe alguém, Senhor, e a minha causa, eu já perdi a esperança. Não perca, irmão. Não perca, irmão. Cristo é a esperança. Deus é o Deus do impossível, pois para Deus tudo é possível. Mas, irmãos, há uma guerra de poder. Há no universo e em toda a nossa vida, e em toda a natureza, e em todo o equilíbrio material, físico, metafísico, espiritual, universal, há jogos de forças. Dentro de nós há conflito. A carne é da terra, inclina para a terra, volta para a terra, pois a terra veio. Isso às vezes alguém não entende como. Eu vim da terra, claro que veio. Todos viemos. Quando o ser humano começa a ser formado, é apenas meia célula invisível que traz o DNA do pai, outra meia célula, pois é um zigoto, é uma célula germinativa com a metade do número dos cromossomos da espécie. No caso da espécie humana são 46, mas vem 23 de origem materna, 23 de origem paterna, se fundem, a fecundação e começa a geração para formar o embrião, formar o feto. E como que forma? Pela comida da mãe, como o arroz, o feijão, a batata, a carne, mas a carne do frango, do boi, veio da terra, pois ele comeu o capim, a galinha comeu o milho e assim por diante. Ela come o peixe. O peixe vive na terra, irmão. A água está no mar. Toda a parte orgânica, irmãos, é levada pelos rios que levam para o mar. E dentro do próprio mar é como se fosse um campo de cultivo. Há os campos na terra que produz as ervas e frutos terrestres, mas nos mares e nos lagos e rios são as algas que fazem a parte da vegetação, realizando a fotossíntese, captando a energia do sol para servir de comida para o fitoplâncton, os plâncton que são, ou melhor, forma esse fitoplâncton, e o zooplâncton, que são os animaizinhos minúsculos, comem as algas verdes e servem de alimento para o maiorzinho, para o maiorzinho, até os grandes predadores do mar. Tudo vem da terra, irmão. Tudo vem dos sais que estão na água. E a água do mar é salgada pelo desgaste das montanhas e assim por diante. De modo que Deus sabe por que está permitindo isso. Eles falam, mas o irmão está falando aí de ciências. Irmão, para alguém entender, e
Se tem algum irmão ou irmã que está duvidando disto, vai ouvir que alguém compreendeu como é que a palavra diz que isto aqui físico é da terra, volta para a terra, mas dentro de nós tem uma alma, glória ao nome do Senhor, tem o Espírito que vai voltar para Deus que o deu. Então, irmãos, bem-aventurado quem compreende, quem tem amor, quem sabe que conflitos de forças existem por todo lado e dentro de nós há um conflito, porque a carne se inclina para o que é temporal, visível e terreno, e o Espírito que veio de Deus se inclina para o que é eterno, para o que é do céu, para o que é divino, glória ao nome do Senhor. E a guerra, o jovem tem guerra, a criança tem, o de meia idade tem, o velho tem, cada um ao seu tempo na fase da sua vida, pelas tentações, pelas inclinações. Bem-aventurado quem lembra que tem uma alma e se inclina para aquilo que é eterno, dentro de si, forma a eternidade para o reino da glória de Deus. Então, esta mulher que tinha tudo material, tinha o seu coração inclinado para aquilo que é eterno, o amor, a misericórdia, a caridade, a piedade. Que o Senhor, por esta palavra, derrame em todos nós, irmãos, a começar de mim, que o Senhor tenha piedade e nos dê um pouco mais de amor ao próximo e de colaborar com quem precisa da nossa colaboração. E aquele que abrir a sua mão para o que Deus requer, o Senhor abrirá a sua mão misericordiosa. Acontece que um dia, irmão, ele saiu cedo para estar com o pai no campo. Começou a reclamar: ai, estou com dor de cabeça, está doendo a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Ele chamou um dos servos, eram escravos: leve esse menino para a mãe. A mãe cuida dele lá, quem sabe traz um chá. E trouxeram o menino. E ele ficou deitado no colo da mãe até a tarde. E à tarde morreu. A mãe levou o menino, o adolescente, subiu as escadas do quarto alto e deitou o corpo do menino na cama de Eliseu. Chamou um escravo, um servo: arreia a parda com o jumentinho. Ela se sentou, a mulher se senta mesmo na parte de cima do arreio com as duas pernas de um lado só. E foi certamente levada por seguranças e os servos. Era assim naquela época, quem tinha condição, até o cume do Carmelo. Quando Eliseu viu a mulher, ele: o que essa mulher veio aqui? Está tudo bem com você? Tudo bem com teu marido? E com teu filho? Ela desceu e se ajoelhou na frente do homem de Deus e segurou nos pés dele: meu Senhor, eu te pedi alguma coisa quando você deu toda a oportunidade? Não. Eu por acaso pedi filho? Não. Eu não disse: não engane a tua serva? Geazi, que não era profeta, era servo do profeta, moço do homem de Deus. Vou puxar essa mulher, ela está incomodando meu Senhor. Eliseu disse: não põe a mão nela. Agora o Senhor me mostrou. Até agora o Senhor tinha me ocultado. Essa mulher está em aflição de alma com seu filho.
Geazi, pega o meu bastão, meu cajado, meu bordão, corre e desce o monte, vai lá em Sunem. Se alguém te saudar pelo caminho, não responda, não saude ninguém. Leve o bordão e vai. Chega lá, o menino está na minha cama, morto. Você vai colocar o bordão em cima do corpo dele e ele vai ressuscitar. Geazi já pegou, mas a mulher disse: não, meu Senhor. Viva o Senhor, viva a tua alma, eu não te deixarei, tu tem que ir lá. Então o velho Eliseu entendeu, irmão, que a fé é pelo crer, a fé é pelo modo de entender, a fé é como está no coração de uma pessoa, e Deus sabe disto. Por isso, irmãos, não critiquemos ninguém, não critiquemos outras igrejas, outras denominações. Irmão, seja evangélica ou outras, irmão, que cada um, Deus está vendo e Deus conhece o coração. Vamos servir a Deus nós, vamos servir a Deus com pureza e sinceridade, e o Senhor ao seu tempo operará o necessário na vida de cada um de nós. Seja a causa que for na tua vida, irmã, seja a causa que for na tua vida, irmão, poderoso é o Senhor para resolvê-la. Então o homem de Deus foi. Chegando lá, irmãos, veio já o Geazi, porque existe por todo lugar e sempre houve os palpiteiros. Veja que foi um palpite de Geazi. Vejo que ela não tem filho. Tá bem, talvez fosse um caminho de Deus, mas um palpite de Geazi. Depois ele volta: já fui lá, já fiz, já tudo que você mandou eu fiz. Não saudei ninguém pelo caminho, mas pus o bordão e está morto mesmo. Subiu a escada, viu o mocinho lá, e ele então, sem dúvida, pelo que a palavra relata, ele estava deitado de costas na cama, parte frontal para cima, de modo que Eliseu deitou sobre ele, de tal modo que os olhos de Eliseu estavam em contato, na mesma posição dos olhos dele, a boca na boca, as mãos de Eliseu nas mãos dele, o certo estava assim, e o corpo de Eliseu ali, irmãos, junto ao corpo do morto. E Eliseu se levantou, rodeou pelo quarto em comunhão com Deus, voltou e se mediu novamente. Deu mais uma volta pelo quarto, voltou, se mediu sobre o menino, o moço, e ele então espirrou 7 vezes e levantou vivo. E disse a Eliseu: vai chamar a mulher. Eliseu correu lá chamar, e ele desceu a escada com o menino na mão ali, e entregou pela mãe, para a mãe. Vai em paz, o teu filho vive. Glória ao nome do Senhor. Esta obra Deus fez. Deus não mudou, irmão. O Deus de Eliseu é o teu Deus, irmão. O Deus daquela mulher sunamita é o teu Deus, irmã. Glória ao nome do Senhor. O poder de Deus não diminuiu. Permita a Deus que a fé cresça em cada um de nós. Passou o tempo, Eliseu e Geazi passavam por ali, o quarto era deles. Mas veio a seca, veio a dificuldade, 7 anos de fome. Mas Eliseu enxergava, Deus revelava, ele era profeta, revelava o futuro. Falou: olha, você tem condições, aqui vai ser uma dificuldade muito grande, vai com a tua família, peregrina fora de Israel, por onde puder peregrinar,
enquanto durar a fome aqui, porque é um plano de Deus isto. Porque, irmão, é plano de Deus a prova na nossa vida. Você tem alguém passando por 7 anos de vaca magra ou vacas magras, saiba que é permissão de Deus para uma obra que Ele tem, que nós não entendemos, mas Deus sabe. E assim ela ficou. Quando ela voltou, depois de 7 anos, várias coisas mudaram. Primeiro, não se ouve mais falar de Eliseu. Provavelmente nesse período ele terminou a sua vida. Estava dando testemunho, lembrando Geazi. Não fala mais do marido dela, que era mais velho e que certamente tinha terminado a vida também. Veio onde ela morava ver as suas terras. Tinha poceiros que ocuparam. Veja que esse espírito de ocupar, de invadir e assim por diante é lá de trás, irmão. E expulsaram-na de lá, mas eu sou a dona. Era, vai embora daqui, que senão. O rei de Israel, em Samaria, era a capital do reino do norte nessa época. De tempo em tempo, uma vez por mês, talvez 2 por mês, ou quando ele marcava, ele era o rei, ele punha o trono dele na praça da cidade, Samaria. E todos que tinham causas difíceis, que os juízes locais das aldeias, das cidades não tinham resolvido, e que as pessoas apelavam ao rei, que era a última instância, vinham e ficavam. É amanhã que o rei vai vir para julgamento? Acho que é depois da manhã. Não, tá bom, mas eu vim de tão longe. Eu já vou ficar acampado por aqui mesmo, na tenda, a aguardar o dia do julgamento. E ali ficava aquela multidão de injustiçados, aquela multidão que buscava do rei a resposta final. E ela falou: eu vou lá na praça da cidade, vou aguardar no meio da multidão. Vou armar minha tenda lá também com meu filho e vou ficar na espera. A hora que for a minha vez, chegar a minha vez, eu vou contar para o rei a minha história e vou pedir justiça na minha causa. Mas o rei, quando punha o seu trono a julgar na praça, ele pedia: Geazi, tal dia eu vou lá ouvir tanta coisa triste, vou ouvir tanto problema difícil, vou ouvir tanta injustiça que vai me fazer até mal. E tem coisa que a gente se revolta. Por favor, fica por perto de mim. Quando eu não estiver aguentando a situação das dificuldades, eu vou pedir para você me contar uma obra de Deus, uma maravilha, um milagre, para sair o que é ruim da minha mente e do meu coração. E Geazi ficava por ali. De repente o rei falou: Geazi, parar aqui o julgamento. Ficou na fila tentando, clamando, esperando, espera mais um pouco. E conta uma obra que você foi testemunha dos dias de Eliseu. Sim, ó rei, eu lembrei de um milagre maravilhoso. A gente passava numa cidade, tinha uma mulher boa, dona de terra, fez um quarto alto, ela não tinha filho, eu dei palpite pro profeta e Deus deu um filho para ela, mas morreu, mas ressuscitou. Glória ao nome do Senhor. Contou tudo isto com detalhe. O rei se maravilhou. Tá bem, próximo aí, quem? Aí uma voz conhecida aos ouvidos de Geazi: ó rei, tem misericórdia da minha causa, minhas terras foram tomadas. Geazi voltou: rei, essa voz é conhecida.
olhou e viu a mulher já com o moço, mas certamente não tem culpa, não estou inventando nada não, é a lógica, é um moção agora. Rei, é essa mulher que eu contei a obra, e esse moço é o menino que foi ressuscitado, vivificou. Olha o teste agora, irmão. Vem aqui na frente, soldado, vai lá, traz essa mulher aqui. Por favor, me conta como foi a obra. Agora os irmãos imaginam, irmão, Geazi como ficou nessa hora, se ele tivesse omitido, inventado, floreado, que vergonha que ele ia passar. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, quem vem no microfone das congregações e fala enfeitado que Deus fez além da verdade. O Senhor não ama a mentira e não precisa ser glorificado com falsidade. A obra é desse tamanho, conta o tamanho da obra, porque senão o rei descobre a mentira. Se Geazi tivesse, sabe o que aconteceu? Aí ele falou, pega o cajado, vai lá, e o menino, olha, rei, nessa altura o profeta estava morto por certo, não é, irmão? E ninguém iria desmenti-lo, não é? Ele falou, põe o cajado lá, que o menino vai ressuscitar. E eu sou testemunha, pus o cajado, o menino pulou da cama. Era grandeza para ele, não era, irmão? Mas ia ficar feio para ele minutos depois. Cuidado com o espírito da mentira, irmão. O Senhor não precisa ser louvado com mentira. Ele ama a sinceridade e a verdade. Felizmente para Geazi, a mulher contou exatamente o que aconteceu e o rei ficou feliz, irmão. Que bonito ouvir a mesma maravilha pela boca de dois. Um que é testemunha e outro que foi a pessoa com quem a obra foi realizada. E o rei se alegrou, chamou ali os soldados e um fiel eunuco: acompanha essa mulher e este moço. Vai lá naquelas terras daqueles que ocuparam, daqueles poceiros, daqueles pessoas cometedoras de injustiça. Faça eles pagar a renda dos 7 anos do que eles colheram lá e que devolva tudo que é desta mulher. E a mulher saiu justificada. Irmão, irmã, é a palavra nesta tarde. Alguém pediu a Deus: Senhor, a minha causa. Você está na fila, irmão. Você está na fila, irmã. Poderoso é o Senhor por meio desta palavra fazer-te passar à frente. A tua voz é conhecida, não de Geazi, mas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teu testemunho, aquilo que você fez na obra, está em memória diante de Deus. E o Senhor vai passar alguém na frente da fila para uma obra gloriosa, ser restituído tudo que é teu e ser pago o juro daquilo que pegaram da tua vida, da tua espiritualidade, da tua alegria que roubaram, será devolvida em nome do Senhor Jesus. É a palavra. Deus seja louvado. Irá o servo de Deus, vamos unidos agradecer a Deus.